Bom dia, pessoal. Vamos retomar nossa aula do capítulo 4, França, Revolução e Era Napoleônica. Vamos recordar o que nós estudamos na aula anterior, né? Só para relembrar. Vimos que os jacobinos, eles expulsaram os girondinos da convenção e prenderam seus principais líderes. Iniciava-se assim o Grande Terror. Isto foi em junho de 1793. Os jacobinos, eles foram apoiados pelos sans-culottes. Lembrando que os jacobinos, eles estavam sob a liderança de Maximilien de Robespierre. Lembrando também que os jacobinos adotaram medidas radicais, mas também adotaram medidas de caráter social. Ressaltando que as medidas promovidas pelos jacobinos conquistaram a simpatia dos camponeses e da população mais pobre das cidades. Gente, aqui foi apenas uma retomada para que vocês possam compreender a continuação do conteúdo. Na página 79, eu gostaria que vocês acompanhassem todos os tópicos e parágrafos. No primeiro parágrafo, vamos destacar o quê? Que, no entanto, o autoritarismo da fase do Grande Terror produziram divisões dentro do próprio governo, onde os sans-culottes, que eram os camponeses e as camadas populares urbanas, destacando os mais radicais, tinham o objetivo de aprofundar as mudanças para destruir a aristocracia e implementar uma república popular. Já os jacobinos, eles eram defensores de uma democracia representativa. No parágrafo 2º, logo os excessos dessa política do terror e a divisão entre a pequena burguesia e o movimento popular enfraqueceram a República Jacobina. E quem aproveitou esse momento foi a grande burguesia, que articulou um golpe e tomou o poder. Consequentemente, Robespierre e seus partidários foram presos e depois guilhotinados, ou seja, eles foram mortos na guilhotina. No terceiro parágrafo da página 79, vamos destacar a extinção do Tribunal Revolucionário. Vamos destacar também uma nova Constituição, o restabelecimento do voto censitário e um novo governo chamado Diretório, composto da antiga burguesia girondina e da planície, como também dos novos setores enriquecidos com as guerras e a especulação. Gente, no quarto parágrafo, ressaltando que as atividades econômicas agravaram-se. As revoltas dos sans-culottes parisienses e as rebeliões camponesas tornaram-se frequentes, além das forças monarquistas que o governo precisava conter. Isso porque elas tentavam restaurar um antigo regime na França. Então, existia a necessidade de conter essas forças monarquistas. No quinto parágrafo, foi em torno dessa situação que o general Napoleão Bonaparte ele foi convidado a compor um novo governo, com o objetivo de pacificar a França. Ele recebeu o apoio de 2 diretores e através desse apoio, ele dissolveu o diretório, que era o governo, né? Iniciando assim um novo governo, chamado de consulado. Ressaltando que esse golpe foi apoiado pela alta burguesia e pelos camponeses. No sexto parágrafo, os 2 grupos, burguesia e camponeses, eles apostaram nesse governo de Napoleão Bonaparte. Por quê? Porque a burguesia acreditava que o general garantiria a preservação da ordem, certo? E os camponeses, a certeza de que o antigo regime e as taxas feudais não seriam restabelecidas. Vamos para a página 80, a Revolução dos Costumes. Primeiramente, vamos fazer um comentário que a Revolução Francesa, ela modificou profundamente o cotidiano da população, atingindo assim nobres, burgueses,
camponeses, operários e artesãos. Os ideais revolucionários estavam em todos os lugares e situações. Com a tomada da Bastilha, gente, os homens e as mulheres, eles usavam roupas e acessórios com as cores da bandeira francesa. Era um ato que demonstrava o apoio à causa revolucionária. Vocês estão observando que eu estou falando dos principais tópicos dessa página. A Revolução Francesa gerou mudanças no mercado da arte e da cultura. Destacamos também, gente, o bordão que se tornou um dos maiores símbolos revolucionários do país. É o bordão da liberdade, igualdade e fraternidade, que acabou inspirando outras nações. Vamos para a página 81. Cidadãs, mas nem tanto. Nos primeiros anos da Revolução, existia uma participação ativa das mulheres na vida política do país. Destacando que em 1791, Maria Gouze, conhecida pelo pseudônimo de Olympe de Gouges, escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, onde reivindicava a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Mas a Revolução também mostrou os limites da cidadania feminina. Foi quando, em 1792, Pauline Leon e 300 mulheres elas apresentaram uma petição onde solicitavam autorização para lutarem ao lado dos homens na Guarda Nacional. Porém, esse pedido foi negado. Durante a política do terror, as associações de mulheres foram fechadas e muitas ativistas guilhotinadas, muitas foram mortas, certo? Entre elas, Olympe de Gouges, ressaltando que por muito tempo as mulheres não puderam ocupar funções públicas e o direito ao voto somente foi aprovado em 1944. Os responsáveis pela lei acreditavam que o lugar das mulheres era no lar, cuidando dos filhos e afazeres domésticos. Gente, na página 83, a ascensão de Napoleão Bonaparte. Vamos entender qual era o objetivo do consulado? Qual era o objetivo desse governo? O objetivo do consulado era garantir estabilidade política e econômica à França. Era composto de 3 cônsules provisórios, entre eles o Bonaparte. Após a assinatura de uma nova Constituição, em 1799, Napoleão foi elevado ao cargo de primeiro cônsul. Ele governou, gente, de forma autoritária. Por exemplo, ele eliminou os principais focos de oposição ao seu governo, ele instituiu a censura, fechou importantes jornais em Paris, mas também vamos ressaltar que no plano externo ele assinou tratados de paz com os países europeus. Ele implantou reformas jurídicas, econômicas e administrativas. Na página 84, a relação política com a igreja. Vamos verificar como foi essa relação? Napoleão, ele objetivou uma aproximação do Estado francês com a Igreja Católica. Ele aboliu as perseguições religiosas e reconheceu o catolicismo como a opção religiosa da maioria dos franceses. Isto foi aprovado bem pela população. Então, a população aprovou essa iniciativa. Não podemos deixar de falar do Código Civil, o Código Civil Napoleônico, que incorporou importantes conquistas da Revolução. Vamos ver. A separação entre a Igreja e o Estado, o fim das obrigações feudais, algo que existia no antigo regime, o direito inviolável à propriedade e a igualdade dos homens perante a lei, ressaltando que também ele estabeleceu a subordinação das mulheres à autoridade de quem?
As mulheres estavam submetidas à autoridade do pai ou do marido. Gente, ele também proibiu greves e as organizações dos trabalhadores e restabeleceu a escravidão nas colônias francesas. Por hoje estamos encerrando a nossa aula. Na próxima aula iremos retomar ao mesmo capítulo. Espero que vocês possam aprofundar os conhecimentos através de uma boa leitura, com bastante atenção. E gostaria de informá-los que a atividade estará disponível no Google Sala de Aula. Obrigada pela atenção.